tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para falarmos um pouco da coisa que eu mais gosto, literatura. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a literatura de autoria feminina, que é uma vertente da literatura que habilmente não se é muito explanada na escola, né? Geralmente a gente aprende as escolas literárias, falamos muito ou pouco dos autores brasileiros e portugueses, mas é muito raro a gente falar um pouquinho para os alunos, ou até mesmo falar sobre as obras, com exceção do modernismo, que citamos algumas, autoras femininas, que fizeram uma certa diferença na literatura. Então, assim, para que a gente possa entender o que seria a literatura de autoria feminina, nós não poderíamos dar esse início sem falarmos de uma pessoa que, de certa forma, foi a precursora. Falemos de Nísia Floresta, tá? Nísia Floresta é o pseudônimo de Dionísia, Gonçalves Pinto, tá? Ela nasceu no Rio Grande do Norte, era uma moça assim muito além, digamos, contemporânea ao seu tempo e autodidata, poliglota. A Nísia, algo nela mudou, teve uma evolução, não digo uma evolução, uma quebra de paradigmas para a época a qual ela viveu, no final do século XX, quando ela começou a ler o livro da Mary Wollstonecraft. Para quem não sabe, a Mary Wollstonecraft é a mãe da Mary Shelley, que posteriormente veio a escrever a obra Frankenstein. E nesse livro, a Mary falava muito da opressão que a mulher sofria e que os seus direitos eram esquecidos, negligenciados ou até mesmo inexistentes. Então, a Nísia, ao traduzir esse livro, não literalmente, e quando eu digo traduzir não literalmente, é porque ela traduziu e passou para o papel à medida que ela foi entendendo as percepções que ela tirou dessa leitura. Então, não foi na íntegra, não foi uma tradução na íntegra do livro da Mary. Foi simplesmente, ela leu o livro e do que ela depreendeu daquela leitura, ela foi traduzindo e escreveu o livro dela, que seria O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Então, a partir disso, a Nísia tomou para si a causa dos direitos das mulheres, tá? E um passo, assim, muito importante que ela deu foi no sentido da educação. Por isso, costuma-se dizer que a Nísia foi a primeira educadora feminista. Ela criou um colégio, o Colégio Augusto, assim de uma forma bem provocativa, porque Augusto era o nome do amante dela, que na verdade não era bem um amante, partindo do pressuposto que ela já tinha se divorciado. Porém, ela tinha esse relacionamento que socialmente não era aceito por ela ter já largado do marido para ficar com ele. Ela colocou esse nome no colégio. E as provocações não pararam por aí. A outra provocação foi que a a Nísia, ela rompeu com aquele tradicionalismo das ideias patriarcais, que na época as mocinhas não poderiam ter nenhum tipo de conhecimento além daquele que lhe fosse útil na sua vida como esposa, tá? Como mulher casada, mulher do lar. Então, o que ela fez? Ela rompeu com esses ideais e começou a focar na educação dessas mulheres, porque ela viu ali um potencial para que a figura feminina pudesse participar da sociedade de maneira a mudar, a contribuir, não apenas ficar aquém das decisões, das evoluções da sociedade, mas que elas pudessem participar de forma ativa e contribuir para que essa sociedade, para que houvesse um crescimento. Então, ela, dentro desse colégio, ela instituiu que, ao invés de se ensinar prendas domésticas para as mocinhas, ela passou a ensinar matemática, que era uma coisa que era um legado tipicamente masculino. Ela passou a ensinar gramática e literatura. E a partir disso, abriu-se o precedente para que houvesse
a muitas obras com autorias femininas. Então, a partir desse apanhado bem sucinto de onde surgiu a literatura de autoria feminina, foi a partir da Anísia, porque ela começou a investir na educação das mulheres. Ela brigou por isso, porque não foi bem aceita. Não é dizer que ela abriu esse colégio e todas as famílias correram e colocaram suas filhas lá. Não, ela brigou. E a Anísia, ela foi uma pessoa que ela não viveu só no Brasil, ela viajava muito, ela viveu na Europa, ela conheceu o Kant, ela era adepta às ideias do positivismo. Então, ela contribuiu muito para que essa evolução feminina acontecesse numa época em que isso era terminantemente proibido, na época em que o conhecimento, o envolvimento da mulher na sociedade era uma coisa inadmissível. Então, partindo disso, dessa pequena introdução, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a literatura de autoria feminina. Vou falar um pouco mais sobre a Anísia e vou entrar nos grandes nomes das autoras que contribuíram para que a literatura feminina tomasse um certo lugar, se posicionasse num ambiente, numa esfera que era tipicamente masculina, tá bom? Por hora é isso, foi um prazer falar com vocês e fiquem de olho, porque logo eu vou lançar o próximo vídeo. Um beijo literário, tchau, tchau!